Welcome to TWR Facebook Live. Bem-vindos ao TWR Facebook Live. Spontaneous. Esse é um Facebook Live relativamente espontâneo. Eu decidi fazê-lo ontem. Então, o tópico de hoje, eu gostaria de discutir um pouco sobre medo e liberdade. Medo versus liberdade. Isso é algo que todos nós enfrentamos muito ao redor do mundo, nesse momento. Ok, eu acho que tá bom. Então, medo versus liberdade. Eu deixei um subtítulo aqui dizendo que o verdadeiro sentido da liberdade só pode começar quando o medo termina. Então, o medo termina e aí uma verdadeira liberdade começa. É claro que nesse sentido, para terminar com o medo na nossa vida, parece impossível ao se fazer como um ser humano. Provavelmente todos nós temos medo, todos nós sempre teremos medo no futuro, até que atinjamos a iluminação. Então, de acordo com o Dharma, de acordo com o budismo, o medo irá terminar quando nós nos iluminarmos, quando nós atingirmos a liberação. Antes disso, o medo vai estar lá. Então, o verdadeiro sentido da liberdade só pode começar quando o medo termina. Então, é claro, todos nós falamos sobre liberdade. E muitas pessoas, em algum grau, acreditam que elas são livres, e que eles têm um sentido de ter liberdade, mas de acordo com os ensinamentos, uma verdadeira liberdade só pode ser obtida quando nós atingimos a iluminação. Então, se você pensar sobre o medo, todos nós sabemos muito bem no mundo, todos nós sabemos muito bem como nós lidamos com isso na vida cotidiana. Ainda que nós nem sempre admitamos isso, é algo que está em cada ser humano, sem exceção. Eu não conheço ninguém que não tenha um medo. Uma pessoa pode dizer que ela não tem medo, mas eu não tenho certeza se eu acredito nisso. Então, se você olhar no mundo, por exemplo, na perspectiva das eleições e política, é em grande medida baseado no medo. Se você olhar para o mundo das finanças, do mercado mundial, as flutuações são muito baseadas no medo. Se você pensar sobre guerras, tem tantas guerras, ou planos de que existam guerras, ou conflitos já acontecendo em guerras, todos eles são também em grande medida baseados no medo. E às vezes, mesmo a religião muitas vezes se baseia no medo, algumas vezes se baseia no medo. Então o medo parece ser uma base muito fundamental da nossa natureza humana. Então é algo muito profundamente enraizado. Então eu gostaria de falar um pouco em termos do Dharma, dos ensinamentos, particularmente da perspectiva do Dzogchen, os ensinamentos da grande perfeição, a tradição antiga. De acordo com essa tradição, há um senso da sabedoria daquilo que não muda. A sabedoria desse aspecto, dessa dimensão que não muda. E isto é, em grande medida, eu penso e eu sinto que ele é o antídoto do medo. Então eu vou repetir isso. A sabedoria do espaço que não muda, disto que não muda, do imutável, ou seja, a consciência, a sabedoria que realiza, que experiencia a ausência de mudanças, da verdade, da natureza da mente, ou a imutabilidade do que nós verdadeiramente somos, a nossa essência imutável. Sempre que nós descobrimos essa essência imutável, então nós estamos livres do medo de mudanças. E quando nós estamos livres
do medo das mudanças, não importa que mudanças aconteçam ao nosso redor ou que possam acontecer com a gente, nós vamos nos sentir livres dessas mudanças. Por exemplo, o medo de perder algo, o medo de encontrar um inimigo, envelhecimento, morte, doenças. As mudanças de grande escala na vida. Então, quaisquer que sejam as mudanças que nós enfrentemos, nós podemos estar livres delas, no sentido de que essas mudanças não irão nos afetar. Caso contrário, eu penso que o medo é, em grande medida, a raiz fundamental do medo parece muito ser o medo de mudança. E o único antídoto é descobrir a natureza imutável, aquilo que não muda do nosso eu, o aspecto de nós mesmos que não muda, o aspecto imutável da verdade. A verdade não muda. E quando você percebe que a verdade, essa verdade que não muda, então ela te liberta. Até lá, caso contrário, não importa qualquer que seja a verdade da qual você está falando, você nunca vai verdadeiramente sentir a liberdade. Você nunca vai verdadeiramente experienciar essa ausência de medo. Então, num certo sentido, isso se baseia muito na ideia das mudanças. Por exemplo, se você olhar as pessoas em suas vidas, tem muitas pessoas que a simples ideia de enfrentar a morte, elas podem dizer que eu estou ok com a ideia da morte, eu estou pronto para a morte. E sempre que elas encontram esses momentos e se aproximam desses momentos em suas vidas, então elas dão um passo atrás e dizem, não estou tão pronto assim, eu não ligaria de viver um pouquinho mais, e por aí vai. Então, basicamente, quando esse momento realmente chega, todo mundo parece dar um passo atrás e talvez apenas alguns poucos seres realmente realizados que podem ter algumas experiências de se sentir completamente ok com isso, mas a maioria de nós definitivamente temos dificuldades com isso. Você pode conhecer pessoas que podem parecer ter alguma realização, mas que quando eles enfrentam esse momento, eles também lidam com esses desafios da mesma maneira. Então, existe um sentido dessa sabedoria que é essa sabedoria que não muda. E eu vou falar um pouco sobre ela mais tarde. Eu gostaria de guiar uma meditação breve para dar um insight nessa sabedoria imutável. Então, enquanto o medo está na gente, enquanto o medo está lá na gente, então a verdadeira liberdade é difícil. Então, o que é a liberdade? O que cada um de vocês vai pensar sobre isso? O que significa liberdade para vocês? Então, de acordo com os ensinamentos, enquanto há medo lá, não há liberdade. A verdadeira liberdade só se manifesta quando você está livre do medo. E para estar livre do medo, será realizar a nossa essência imutável. Então, acho que, no certo sentido, a gente vai sempre voltar nisso. Normalmente, na nossa vida, todo mundo pensa sobre países como países democráticos, por exemplo. A gente fala lá sobre liberdade de falar livremente, liberdade para uma coisa ou para outra, mas ainda assim, uma clareza em relação ao que seria essa liberdade verdadeiramente lá é um pouco mais difícil.
Então, essa noção de liberdade, às vezes, é muito mal usada também. Ela é deturpada. A liberdade, teoricamente, te daria um senso de uma alegria, uma habilidade de se conectar uns com os outros, de sentir amor e calor. Mas, às vezes, a liberdade parece não ser algo, uma vez... Essa liberdade que a gente fala nem sempre traz isso. Deveria ter esse sentido de amor e compaixão, mas nem sempre isso parece. Às vezes parece que não traz essa alegria e esse amor. Parece ir na direção errada, que é uma direção de muito ódio. No mundo de hoje, tem muitas guerras entre abertura e fechamento. As pessoas, parece que a gente volta num momento em que parece que tem um confronto entre o quanto você precisa abrir ou o quanto você precisa se fechar. E aí você vai abrir em alguma medida, mas aí você precisa fechar em alguma medida. Ou vice-versa, você fechou muito e aí você precisa abrir. O budismo diria, tem essa ideia de um caminho do meio. O caminho do meio é, em grande medida, isso entre abertura e fechamento. Então, abertura definitivamente é boa, mas quando as pessoas não conseguem entender plenamente e apreciar plenamente, reconhecer plenamente a abertura, então a abertura pode se tornar um lugar que provoca medos e aí as pessoas começam a se fechar. Eu acho que muitas dessas coisas que estão acontecendo no mundo são parte desse processo. Então, o medo é também uma fonte de ódio, de raiva. Se você olhar atualmente, infelizmente no mundo, tem muito ódio circulando, tem muita raiva circulando e com certeza, claramente, eu penso que nós não precisamos de mais ódio, nós não precisamos de mais raiva, nós não precisamos de mais raiva nesse mundo, mas ela existe e às vezes nós temos que ser muito cuidadosos e ter muita consciência de que o ódio ficar com ódio de quem odiou não é tão diferente de quem odiou primeiro, ou mesma coisa com medo, com raiva. Então, a questão não é ficar em silêncio, mas não responder com ódio ou com raiva, mas com sabedoria, com a sabedoria do silêncio. Como que eu posso dizer? Sabedoria da ação que vem desse lugar quieto. As vozes que vêm com clareza a partir desse silêncio, mas sem raiva e sem ódio. Quando nós sentimos, mas é importante ter consciência para não agir a partir disso, para não agir a partir desse lugar, para não falar a partir desse lugar. Então, tentar encontrar um lugar mais profundo, mais quieto. É a partir desse silêncio, dessa quietude, há mais clareza, há mais confiança na ação de paz, há mais falas de paz que virão desse lugar. É importante não perder esse espaço. É importante não perder o chão apenas porque tem ódio e raiva circulando. Então, às vezes, nos ensinamentos é muito importante que nós possamos sempre reconhecer, sempre que a pessoa se sente sem esperanças, sempre que sente frustração, raiva, em algum grau ódio, é muito importante reconhecer isto. Então, basicamente, ódio não é uma solução para o ódio. O medo não pode superar o medo. Então, o que é a solução? Eu gostaria de falar um pouco sobre isso, de acordo com os ensinamentos. De acordo com os ensinamentos, em primeiro lugar, é muito importante nós reconhecermos. Eu vou apontar algumas coisas aqui. Primeiro, o reconhecimento do medo. O reconhecimento do medo. Então, todos vocês nesse momento, apenas por um momento, tente permanecer quieto, parado, em silêncio.
sentir conectado ao aqui e agora com você mesmo, tentar refletir profundamente em si mesmo. Qual é o seu medo nesse momento? Você claramente reconhece, enfrenta, está disposto a olhar para os seus medos, reconhecer, perceber que ele está lá nesse momento? Obviamente, você pode pensar sobre o que é que você tem medo, do que você tem medo. Por exemplo, você tem medo da sua saúde, das suas finanças, seus relacionamentos, sua família, suas crianças, seus filhos, seu trabalho. E particularmente, como você sente esse medo? Existem coisas racionais. Você tem medo de algo e tem clareza quanto ao que é. Mas talvez o mais importante é chegar mais perto do que apenas as ideias conceituais sobre o medo. E ver como você de fato sente esse medo. Como você sente no seu corpo. Como você contrai a sua respiração? Como você fecha o seu coração, a sua mente? Então, eu estou pedindo que todos vocês realmente tentem ver que o único caminho verdadeiramente para superar o medo é reconhecer e processar e limpar e se libertar dele tanto quanto for possível por meio do reconhecimento, da aproximação, processando o medo em vez de negá-lo, rejeitá-lo, analisá-lo, se distanciar dele, racionalizá-lo. Ou tendo reações, respostas muito automáticas a partir do medo, muito intensas. Nós sabemos, infelizmente, quantas guerras começam dessa maneira, por exemplo. Nós sabemos, por exemplo, a guerra do Iraque. Teoricamente é porque havia uma ameaça eminente, mas a gente sabe, não havia essa ameaça eminente. Ainda que houvesse, então o que isso significa basicamente? Que nós estávamos com medo, a gente tem a sensação de estar em perigo e aí nós vamos para a guerra. Então mesmo sem ter uma ameaça iminente, mas a experiência de uma ameaça iminente, em grande medida ela vem do medo. Entre duas pessoas, quando eles brigam, eles fazem a mesma coisa. Então, a gente pode olhar mais de perto. Eu não gostaria que a gente perdesse essa experiência disso. Cada um de vocês, por favor, olhe perto em você mesmo. Qual é o seu medo? Do que você tem medo? Como você está racionalizando e como você está experienciando no seu corpo, aqui e agora. Também tente reconhecer que você está respondendo ao medo com raiva. Você está respondendo a situações com ódio. Em alguma medida você está empregando ódio. Você tem medo de ficar com medo. Às vezes a gente acha que o medo é uma solução para o medo, o ódio é uma solução para o ódio, mas eu verdadeiramente não acho que esse seja o caso. Então, enquanto você está experienciando
o medo e está sentindo o seu próprio medo tal como ele é, se pergunte essa questão. Como você vai, de fato, superar esse medo que você está experienciando e reconhecendo nesse momento? Em primeiro lugar, eu espero que você esteja reconhecendo que o mais importante é, sem reconhecer, sem perceber, sem chegar bem de perto, processá-lo. Sem fazer isto, não tem jeito de superar o medo. Se você está verdadeiramente lidando com medo, se acontece que tem lidando com medo ou tendo questões de um medo profundo, isso definitivamente significa que você não está em condições de reconhecer e processar esse medo. Eu vou falar um pouco mais sobre o que isso significa, como fazer. Mas em primeiro lugar, entender isso é entender como que foi possível que o medo pode ficar lá por tanto tempo. Então, bom, enquanto eu estou falando, eu gostaria de ouvir. Então, qual é a sua resposta? Como você sente? Você está admitindo o seu medo? Você está reconhecendo o seu medo? Você reconhece o seu medo? Você reconhece, experiencia como você está sentindo o medo? Então, eu gostaria muito de ouvir as suas respostas aqui. Se você está com raiva de alguém, se você está com medo de alguém ou de algo, mas o objeto está apenas causando a sua experiência, mas as experiências de fato não estão no objeto. A experiência de fato está em você. Então, se você olhar de dentro, você sente isso. A presença está lá. A presença dessa experiência está lá. Então, direcione-se para dentro. Se é no estômago, coloque sua atenção lá. Se você sente no peito, coloque sua atenção lá. Se é na garganta e na respiração, coloque atenção lá. O seu medo é um aspecto de você mesmo. O seu medo é a sua dor. E você agora tem a oportunidade de reconhecê-lo, tem a oportunidade de reconhecê-lo, de ser gentil com o seu medo, de ser amoroso com o seu medo, de ser bondoso com o seu medo, de ser aberto com o seu medo, tem a oportunidade de acomodar o seu medo, tem a oportunidade de estar presente com o seu medo. Você tem a oportunidade de dar a ele um abraço espaçoso, luminoso e caloroso. A oportunidade de olhar para o seu medo e dar um sorriso. A oportunidade de olhar para o seu medo e ter um humor em relação a ele. A oportunidade de estar com o seu medo e rir dele. A oportunidade de olhar para o seu medo e dançar. Provavelmente, em sequência que eu estava repetindo todas essas coisas, todas essas oportunidades que eu estou dizendo, é muito provável que nessa sequência tenha os altos e baixos, mas é possível que você faça nessa sequência, que vai dar reconhecimento até ser capaz de dançar. A prática muito famosa do Cha
que é muito conhecido no Tibete dos séculos 10 e 11. Começou a partir dos séculos 10 e 11. Toda a noção dessa prática do Che é dançar em cima do seu ego, do medo. Em vez do seu medo te conquistar e dançar em cima de você, tirar o seu sorriso, tirar o seu humor, tirar a sua criatividade, tirar a sua abertura, aí você faz o caminho inverso. Você só vai conseguir fazer o oposto, novamente, se você reconhecer e processá-lo. Uma questão mais concreta para vocês. O que vocês perceberam agora? Deixa eu dar um pequeno exemplo. Como todos nós sabemos, um evento trágico em Charlottesville, na Virgínia, que é uma cidade pacífica, cidade bela, pessoas maravilhosas vivem lá, de várias nações diferentes. Então houve esse rally de ódio, de raiva lá. Se você olhar uma situação como ela, notícias como ela, notícias como a notícia de Barcelona, você ouve todas essas diferentes notícias ao redor do mundo, como você responde? Como você se sente? Você sente raiva? Você sente ódio? Você sente sem esperança? Você fica chocado? É claro que sim. Triste, com certeza. Definitivamente. Eu me sinto triste, surpreso, chocado. Mas todos nós sabemos que responder com ódio não é tão diferente. Responder com raiva não é tão diferente. Mas isto definitivamente nos dá uma chance de refletir sobre as nossas próprias frustrações, ódio, raiva, que nós não conseguimos processar normalmente. Isso nos ensina algo. E se nós pudermos reconhecer a nossa própria raiva, nossa sensação de medo, se a gente reconhece o nosso próprio medo, se você sente raiva, reconhecer a sua própria raiva, se você se sente sem esperança, reconhece isso, sente o medo, reconhecê-lo, eu não estou dizendo que... e reconhecê-lo, eu não estou dizendo para não agir. Claramente não é isso. Em situações como essa, as ações precisam ser feitas, mas as ações precisam vir do lugar certo, com um certo grau de confiança, de clareza, com um chão estabelecido, certeza, força, poder. Esse tipo de resposta é necessária, mas não raiva, ódio. Então, eu acho que é bom olhar a si mesmo por um momento aqui. Ok, então eu acho que está bem. Eu vou guiar uma meditação breve. Então eu espero que todos vocês sentem-se confortavelmente. Just take a few deep breathing.
Respire profundamente algumas vezes. A razão pela qual nós vamos querer respirar profundamente algumas vezes é que qualquer que seja a experiência que você está tendo, particularmente alguma forma de desconforto ou experiência, apenas expire, limpe, deixe que ela vá embora, libere. And each exhalation, a cada expiração, go deeper, vá mais e mais profundamente. Ground, the base, encontre a base. Deep sense of being, um senso profundo de ser, de quietude. Todos nós estamos juntos aqui. Todos nós estamos abertos para apoiar uns aos outros, para ajudar uns aos outros, e sentir isto. E sentir que você está aberto para me ajudar e eu estou aberto para te ajudar. Sinta isto. E também sinta o apoio de outras pessoas. E diga a si mesmo, eu estou aberto, estou com vontade de dar apoio aos outros, de ajudar os outros. Feel this collective stillness of Cyber Sangha. Quietude coletiva da Cyber Sangha. Feel the collective sense of silence. Sinta esse senso coletivo do silêncio, de paz. Feel the collective sense of openness. We are all senso coletivo de abertura. Todos nós estamos conectados por meio da abertura. Be aware of this unbounded sacred space. Simplesmente esteja consciente deste espaço sagrado sem fronteiras, sem barreiras. Or this unbounded openness. O espaço de tudo, essa abertura sem barreiras.
A consciência dessa abertura sem barreiras, a presença. Like a being, como um ser, unbounded sacred sky or sacred space. Como o próprio céu sem barreiras, sagrado. O espaço sagrado. Space, espaço, is indestructible. É indestrutível. Sky, it's like indestructible. O céu é como se fosse indestrutível. Changeless. Ele não muda. Nothing can change. Nada pode mudá-lo. All the element Todos os elementos arises in that sky, surgem nesse céu, in that sky, acontecem nesse dissolves céu, into that sky, se dissolvem nesse céu. One element can affect the sky. Mas nenhum dos elementos pode afetar o céu. O céu não muda. Same way, da mesma maneira, quem você é, just trying to realize that change, apenas tente perceber que a ausência de mudança, essa essência imutável, que é o que nós chamamos de o corpo eterno, who you are, quem você é, não muda. Your body, your thought, your emotion, seu corpo, seus pensamentos, sua emoção, suas experiências estão surgindo, estão permanecendo, estão se dissolvendo, mas não estão mudando quem você é. Changeless essence. Uma essência que não muda. When you are aware of this changeless essence, quando você está consciente dessa essência imutável, that awareness, we say, essa consciência, que é o Rinpoche cita o termo em tibetano, que significa a sabedoria ou a consciência dessa imutabilidade, the stronger you realize that, feel that, quanto mais forte você reconhecê-la e senti-la, menos medo você terá. So the less fear you will have, então, the stronger you will quanto menos medo você tiver, com mais força você irá perceber essa sabedoria imutável. Você é, a sua essência é imutável. O reconhecimento disso, ou a consciência disso, é a sabedoria imutável. Saber isto é o começo de se sentir livre, de sentir a liberdade, de se sentir livre do medo. Now, agora, as you feel a little bit more close to that, quando você se sente um pouco mais próximo disso, daí que vem a sua força, a sua consciência e a sua certeza. Essa consciência é a sua armadura, a sua proteção. Agora, apenas por um momento, comece a refletir sobre o seu medo. Qual é o seu medo? Neste momento na sua vida, que medo você está enfrentando?
de saúde, emprego, relacionamento, finança, o mundo, política. Be honest, be brave, self-reflect, recognize. Seja honesto, seja corajoso, reflita, reconheça. Recognize what you're afraid of. Reconheça do que você tem medo, em primeiro lugar. And you clearly know, e você claramente sabe que do que quer que você tenha medo não tem muito a ver com esse conteúdo ou com alguém específico. Acho que o medo está plenamente dentro de você. Algumas vezes na nossa vida, a gente gasta muito tempo esperando, correndo atrás, tentando consertar, enlouquecendo com circunstâncias, situações e pessoas para tentar superar o nosso próprio medo, que nós normalmente falhamos. Nesse caso, você não faz isso. Nessa prática, olhe para o medo apenas para reconhecê-lo, mas aí olhe para dentro. A matéria-prima do medo, essa energia, onde você sente ela no seu corpo? Olhe para a sua respiração, seu coração. Respire no seu coração. Olhe para as contrações da sua mente. Olhe para a dor em partes do seu corpo. Seu estômago, os músculos. Enquanto você vê-los e sente-os, se aproxime deles. Isso que eu quero dizer pelo termo reconhecimento do medo. Chegue mais perto deles. Da mesma maneira pela qual a mãe vai se aproximar do filho quando ela percebe que a criança está com medo, está com dor. Ou você iria, como você se aproximaria, por exemplo, do seu melhor amigo ou amiga que está passando por uma dor ou que está com muito medo, está tendo ataques de pânico. Obviamente, você irá se aproximar dessa pessoa, do seu amigo ou amiga. Então, se aproximar, reconhecer e se aproximar é a solução, em vez de se afastar e se desconectar. Isso não é a solução. Então, chegue mais perto. Acomode. Apenas por um momento, esteja com o seu medo. Esteja nesta quietude, esteja naquele silêncio, esteja naquela espaciosidade e esteja presente com esse medo. Esteja presente com o medo. Como nós sabemos, todos nós estamos dando apoio uns aos outros para que você esteja presente com o seu medo. Você tem 200 pessoas te dando apoio aqui. Apenas sinta isso. Isso é muito importante. Para mim é muito importante que a nossa Cyber Sangha está coletivamente se reunindo aqui, dando apoio uns aos outros. Sinta esse apoio. Esteja presente com seu medo. Respire profundamente.
Think about this as a very collective, powerful healing. Pense nisso como uma cura coletiva poderosa. Be gentle with your fear. Seja gentil com seu medo. Like the mother, like como the a friend, mãe, como o like amigo, a healer. Como um curador. Be kind to Seja gentil your fear. Com o seu medo. And if it makes sense, e se fizer sentido, se essa ideia de dar um abraço espaçoso, luminoso e caloroso, dê esse abraço no seu medo. O que isso significa é... Espaçoso significa estar aberto em relação ao seu medo. Luminoso significa estar consciente do seu medo. Porque a consciência é luz, ela ilumina a escuridão do medo. O calor significa a bondade, a compaixão, amor. Essas qualidades. Então, as suas qualidades da compaixão, amor, bondade, elas estão acomodando o seu medo. Se você está me seguindo agora e praticando o que eu estou recomendando, você é o seu próprio curador. Você é o seu curador. Nós estamos te ajudando a curar a si mesmo, a curar essa dor. E você irá gradualmente testemunhar que o medo, por um momento você pode ficar presente e acomodar e dar um abraço espaçoso, luminoso, caloroso. Ele claramente está dissolvendo o medo. Gradualmente ele está liberando o medo. Na tradição da grande perfeição do Dzogchen, é uma palavra chamada Cherta Cherdon, ou algo assim, que significa a visão nua, despida, e a liberação nua. Então, basicamente, talvez alguns de vocês, pela primeira vez, estejam podendo ver tão perto e com tanta pureza e tão diretamente o medo. E esse é o seu poder, a habilidade de chegar perto, de olhar com clareza, de ver diretamente, em vez de trazer um outro medo, algum ódio, alguma outra raiva, frustração, nada. Apenas estar presente, ser presença. Ok. Então eu espero que tenha sido útil. Apenas para concluir um pouquinho, já está quase uma hora aqui, então só queria concluir. De acordo com os ensinamentos do Dzogchen, os ensinamentos da grande perfeição,
a não ser que a pessoa perceba a consciência e a sabedoria daquilo que não muda, a realização desse corpo eterno que não muda, sem reconhecer isso, é impossível superar o medo. E se você não pode superar o medo, não tem uma noção de liberdade. E aí toda essa liberdade da qual nós estamos falando vai ser algo totalmente relativo. Se a gente quer falar... Quando a gente diz que a verdade produz a liberdade, aí também essa noção de liberdade também vai ser muito relativa. Às vezes, quando a gente diz que a verdade produz liberdade, a gente pensa na verdade como um sentido muito objetivo. E essa verdade objetiva tem tantas diferentes, tem tantas versões diferentes. A gente vê dois políticos, por exemplo, de esquerda e de direita. São duas verdades totalmente diferentes. E, obviamente, cada um acredita que a sua própria verdade é a verdade, não a outra. Entre religiões, política... Entre duas pessoas. Tenho certeza que nós passamos por isso o tempo todo. Nós lidamos com isso o tempo todo. Tem dois lados das histórias. Os dois lados. E aí tem também os dois lados da liberdade. O sentido verdadeiro de liberdade só pode ser obtido por meio da autorrealização. Por meio da realização disso que não muda. Acho que, num certo sentido, a questão realmente é do quanto você consegue permanecer aberto ou não. Essa é que é a questão que eu pergunto às vezes na vida. É claro que eu acredito na abertura. E na visão, na abertura, em qualquer situação, em alguma questão, posso até sentir que as pessoas estão levando vantagem da minha abertura e eu sei disso, mas eu também sei que, independente disso, não é uma opção para mim me fechar. Se você é um verdadeiro alguém que realmente está buscando uma vida espiritual, buscando iluminação, a verdadeira liberação, se fechar não é uma opção. Você precisa continuar se abrindo, se abrindo e se abrindo. Você pode parar um pouquinho, você pode baixar um pouquinho o ritmo, mas voltar não é uma opção. Eu acho que às vezes você vê no medo, definitivamente as pessoas se fecham e aí elas se fecham completamente. Elas vão tão extremamente para o outro lado, onde o ódio, a raiva e a desesperança, o isolamento, bordas e fronteiras, tudo é criado por causa disso. Mas como um praticante, se fechar não é uma opção. Pelo menos é como eu sinto. Eu espero que as coisas que nós estamos dizendo aqui façam sentido. Espero que particularmente essa prática que nós fizemos ajude um pouco, para que você possa lidar para que você possa lidar com os medos que nós estamos lidando individual e coletivamente. Então, obrigado, muito obrigado. Eu não lembro de toda a agenda que está pela frente do Facebook Live. Nós definitivamente vamos ter algumas conversas com médicos tibetanos, alguns cientistas, pesquisadores. Nós também temos convidado professores de todas as escolas no budismo tibetano. Tem 6 escolas diferentes principais. Além do bom, outras 5 escolas. Ensinamentos de professores de cada escola. Eu estou convidando todos eles para ter uma conversa, para que cada um deles possa compartilhar a sua história, as suas práticas principais, as práticas principais de cada tradição, as suas próprias reflexões pessoais, experiências, a sua sabedoria, que eles vão ficar felizes de compartilhar com a gente. Então, espero que isso aconteça em breve.
Com certeza estou na expectativa de que isso aconteça. Cientistas, enfim, muitas coisas vindo. Eu também vou fazer algumas outras coisas espontâneas. Eu estou sempre viajando e refletindo sobre as coisas. Então eu vou compartilhá-los também. Também espero fazer isso. Também estou esperando, na expectativa de encontrar o meu professor amanhã. Então nós iremos visitá-los. Eu vou todo ano algumas vezes. Também estou esperando fazer isso. Então, muito obrigado. Todo o meu amor, bênçãos. Muito obrigado.